Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a Virgem Maria, nosso querido São José, todos os anjos e santos, nosso anjo da guarda e São Boaventura nos ajude nesta aula de Teologia das Religiões. O tema de hoje ainda é o capítulo 2 do documento Diálogo e Anúncio, onde vamos falar de alguns pontos conclusivos. O primeiro é sobre a urgência do anúncio, a modalidade do anúncio, obstáculos do anúncio e ao anúncio da missão evangelizadora da Igreja. Peço a vocês que tenham a bondade de me acompanhar. No número 66, está no nosso guia de estudo, copiei o documento, cita o Papa Paulo VI, dizendo que a apresentação da mensagem evangélica não é para a Igreja uma contribuição facultativa, é um dever que lhe incumbe por mandato do Senhor Jesus, a fim de que os homens e as mulheres possam acreditar e serem salvos. Sim, esta mensagem é necessária, ela é única e não pode ser substituída. Ela não admite indiferença, nem sincretismo, nem acomodação. É a salvação dos homens e das mulheres que está em causa. Então aqui é um ponto, é urgente, é um dever, não é facultativo, não é sincretismo, tem o seu caráter próprio evangélico, missionário, como vimos na aula passada, e não pode ser acomodado numa vida cômoda de não se ver, não se ter como missão, não se ver também, isso que eu queria dizer, se ver como cada batizado nesta missão. E 1.2, de anunciar a salvação em Jesus Cristo, porque o anúncio é uma resposta à aspiração humana à salvação, satisfaz todas as suas exigências espirituais, superando-as. Citando então Agente 13, que diz: onde quer que Deus abre a porta da palavra para anunciar o mistério de Cristo a todos os homens, com confiança e constância, seja anunciado. Por quê? Porque o anúncio de Cristo satisfaz as exigências do coração do homem e da mulher. E as modalidades do anúncio? Se vocês me permitem, a Igreja segue a guia do Espírito Santo, que nós também já estudamos na aula passada, mas o número 68 me parece importante de ler de modo profundo e direto. Proclamando digo profundo porque há pontos que vou só na superfície, esse eu quero aprofundar. Diz assim: proclamando a mensagem de Deus em Jesus Cristo, a Igreja evangelizadora deve ter sempre presente que este anúncio não se realiza no vácuo, porque o Espírito Santo de Cristo está presente e atua entre aqueles que escutam a boa nova, ainda antes de a ação missionária da Igreja anunciar. Em muitos casos, eles podem já ter respondido implicitamente à oferta de Deus da salvação em Jesus Cristo. Um sinal disto pode ser a prática sincera das próprias tradições religiosas, à medida que elas contêm os autênticos valores religiosos. Aqui, valor religioso é aquele onde há uma associação entre a fé daquele que crê naquela religião e os valores que aí decorrem, que não são contra os ditames da razão, da lei natural, faça o bem e evite o mal. Podem, diz assim, já ter sido atingidos pelo Espírito e, de certo modo, estar associados sem o saberem ao mistério pascal de Jesus Cristo, porque, amados e amadas, Jesus Cristo age pelo Espírito Santo, às vezes, de modo não conhecido e de modo
misterioso e sagrado. E este anúncio, então, essa urgência do anúncio da salvação em Jesus Cristo sobre a guia do Espírito Santo, devendo aprender como ensinar. Diz assim no final lá do 69, onde eu grifei: aqueles, pois, que desejam ser discípulos de Jesus hoje, deverão passar através do mesmo processo de descoberta e de empenho. Por conseguinte, o anúncio feito pela Igreja deve ser progressivo e paciente. Deve manter o ritmo daqueles que escutam a mensagem, respeitando a sua liberdade e a sua lentidão em crer. Aqui entra outro ponto muito importante. Citando o Evangelho Nunciandi de 79, número 79, do Papa Paulo VI. Não somos nós que evangelizamos e vemos os frutos, é Deus que respeita o coração e o ritmo de cada um. E aqui fala, no número 70, que com qualidades próprias do Evangelho. Diz assim, número 70, vamos ler juntos, acompanhem comigo. Também outras qualidades devem caracterizar o anúncio feito pela Igreja. Ponto A. Confiante no poder do Espírito e obediente ao mandato recebido do Senhor. B. Fiel à transmissão do ensinamento recebido de Cristo e conservado na Igreja, depositária da Boa Nova a anunciar. A fidelidade é uma mensagem da qual nós somos servidores, constitui o eixo central da evangelização. Evangelizar não é para quem quer que seja um ato individual e isolado, mas profundamente eclesial. Fiel à transmissão, ao mistério, ao depósito da fé. C. Também deve ter uma qualidade, a humildade, porque conscientes de que a plenitude da revelação em Jesus Cristo foi recebida como dom gratuito e que os mensageiros do Evangelho nem sempre estão plenamente à altura das suas exigências. Ponto D. Respeitoso da presença e da ação do Espírito de Deus nos corações daqueles que escutam a mensagem, reconhecendo que o Espírito Santo é o agente da evangelização. Já temos falado um pouquinho, não é? E o ponto é muito importante, dialogador entre esta palavra, dado que o anúncio, aquele que escuta a palavra com P maiúsculo, a palavra é Cristo, não é um ouvinte passivo. Existe um progresso dos germes do verbo, já presentes em quem escuta, para o mistério pleno da salvação em Jesus Cristo. A Igreja deve reconhecer um processo de purificação e de iluminação, no qual o Espírito de Deus abre a mente e o coração de quem escuta na obediência da fé. E o outro, a conclusão, que não é um número, continuando do 70, diz: inculturado, encarnado na cultura e na tradição espiritual daqueles a quem se dirige, de modo que a mensagem não só lhe seja inteligível, mas também compreendida como correspondente às suas mais profundas aspirações e verdadeiramente como boa nova que eles esperavam. Quer dizer, quem espera, quem aspira, ser amado por Deus. Resumindo assim, 2.4 E devemos estar em estreita união com Cristo, e vale a pena ler o número 71. Para manter estas qualidades, a Igreja não deve ter em conta só as circunstâncias da vida e da experiência religiosa daqueles a quem se dirige. Deve também viver em diálogo constante com seu Senhor e Mestre, mediante a oração, a penitência e a vida litúrgica, e sobretudo na celebração eucarística. Só assim, olha só a palavra, proclamação e celebração da mensagem evangélica se tornam
plenamente vivas. É o grande problema do nosso tempo. Nós vamos ver no obstáculo por quê. Precisamos sempre estar em estado de conversão, por quê? Senão, nós caímos, a nossa vida não corresponde àquilo que professamos ou que rezamos. Da parte dos cristãos, quais são os obstáculos? O número 73 diz: dificuldades internas. Pode acontecer que o testemunho dos cristãos não corresponda àquilo em que se acredita. Divórcio entre fé e vida, já falamos. B. Os cristãos poderiam descuidar do anúncio do Evangelho por negligência, por medo ou por vergonha. C. Os cristãos não têm apreço nem respeito pelos outros crentes, pelas suas tradições religiosas, estão mal preparados para lhes anunciar o Evangelho. Isso tem muito, infelizmente. Ponto D. E uma atitude de superioridade de alguns cristãos que se manifesta em nível cultural. Poderia fazer supor que uma determinada cultura está ligada à mensagem cristã e que deve ser imposta aos convertidos. Impor a nossa cultura e não falar de Deus e do amor dele e viver dele. E fora da comunidade cristã, o número 74 fala das dificuldades externas. Ponto A, número 74. O peso da história torna o anúncio mais difícil, dado que certos métodos de evangelização no passado por vezes tiveram surgir temores e suspeitas entre os seguidores de outras religiões. Os membros das outras religiões poderiam temer que o resultado da missão evangelizadora da Igreja fosse a destruição da sua religião e da sua cultura. Uma concepção diferente dos direitos humanos ou uma falta de respeito pela praxis dele pode dar como resultado a falta da liberdade religiosa. Ponto D. A perseguição pode tornar o anúncio particularmente difícil ou quase impossível. Deve-se, contudo, recordar que a cruz é fonte de vida, o sangue dos mártires é germe de cristão. Ponto E. A identificação de uma religião particular com a cultura nacional, com o sistema político, que cria um clima de intolerância. Nota F. Em alguns lugares, a conversão é proibida por lei e os convertidos ao cristianismo podem encontrar sérios problemas como ostracismo por parte da sua comunidade religiosa de origem, do contexto social ou do ambiente cultural. Nota G. Num contexto pluralista, o perigo do indiferentismo, do relativismo ou do sincretismo religioso cria obstáculos ao anúncio do Evangelho, que são os pontos externos de dificuldade, que condiz mesmo com a história do passado, como os cristãos católicos se comportaram, mesmo como alguns evangelizadores se comportaram, questões sociopolíticas da onde vamos evangelizar. Ponto 3. Então, nós temos visto, só para dar um resuminho, a urgência do anúncio, as modalidades do anúncio e os obstáculos ao anúncio. E o ponto 4, o H aqui do texto, seria na missão evangelizadora da Igreja, número 75 do documento. A missão evangelizadora da Igreja foi por vezes entendida como se consistisse simplesmente em convidar todos os seres humanos a serem discípulos de Jesus Cristo, um certo proselitismo. Lentamente foi-se desenvolvendo uma compreensão mais vasta da evangelização, em que o anúncio do mistério de Cristo constitui o centro. Anunciar a Cristo. E cita ainda o decreto do Concílio Vaticano II sobre a atividade missionária da Igreja. Quando trata da obra missionária, menciona solidariedade com a humanidade, o diálogo e a colaboração antes de falar
sobre o testemunho e do anúncio do Evangelho. E continua: o Sínodo dos Bispos, em 74, a exortação apostólica Evangelii Nunciandi, usaram depois o termo de evangelização no sentido lato. Por quê? Vamos ver. Na evangelização, é a pessoa inteira do evangelizador a ser envolvida com palavras, ações e testemunhos de vida. Do mesmo modo, o seu objetivo estende-se a tudo aquilo que é humano, porque procura transformar a cultura e as culturas mediante a força do Evangelho. Mas o Papa Paulo VI precisou bem que a evangelização há de conter sempre, ao mesmo tempo como base, centro e ápice do seu dinamismo, uma proclamação clara que em Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, morto e ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens, como o dom da graça e da misericórdia do mesmo Deus. É neste sentido que o documento de 84 inclui o anúncio entre os diversos elementos que é composto a missão evangelizadora da Igreja. Queridos, então, uma proclamação de que em Jesus Cristo, Filho de Deus, o homem morto e ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens como dom da graça e da misericórdia de Deus. Olha só que lindo, né? Evangelho Nunciandi 27, essa exortação apostólica tão linda, ok? E aqui o anúncio deve ser sagrado. Estou lendo em síntese e depois vou fazer uma síntese falando, narrando para vocês. O anúncio é um dever sagrado porque é útil, contudo, número 76, salientar mais uma vez que ao proclamar o nome de Jesus e convidar as pessoas a serem seus discípulos na Igreja, é um importante e sagrado dever a que a Igreja não pode furtar-se. A sua omissão tornaria a evangelização incompleta, porque sem este elemento central, os outros, embora sendo formas autênticas da missão da Igreja, perderiam a sua coesão e vitalidade. É evidente, portanto, que nas situações em que, por razões políticas ou de natureza, o anúncio é quase impossível, a Igreja cumpre sua missão evangelizadora, não só graças à sua presença e testemunho, mas também mediante as atividades da Igreja. Desculpa, aqui cortou alguma coisa. Espera aí. Desculpa. A Igreja tem o dever de ir ao encontro das suas expectativas. Pois bem, por que então, eu deixei uma questão e agora vou resumir toda a aula a partir dessa questão. Por que a missão evangelizadora da Igreja é um dever sagrado? Vamos lá. Por quê? A missão é um dever sagrado? Porque é um mandato de Cristo, testemunhado na Sagrada Escritura, que nós vimos na aula passada, na tradição joanina, petrina, na dimensão paulina da evangelização, e que a Igreja sempre o fez. Mas temos que dizer que o próprio Papa João Paulo II, no ano 2000, pede perdão em vários sentidos, mas sempre das vezes que a Igreja, em vez de propor, apresentar, anunciar, impôs. Impôs também àqueles que evangelizavam a sua cultura. E isso criou distanciamento. O amor à verdade se propõe, não se impõe. É uma proposta. Deus, nós sabemos, também tem esse outro ponto, é sagrado, porque somente Jesus pode satisfazer o coração do homem, da mulher do nosso tempo e de todos os tempos, porque Deus é amor e fomos criados pelo amor. Aí está a sacralidade do anúncio, mas que é vivido, sobretudo,
quando nós nos convertemos a Cristo e podemos ser sinal do amor e da unidade. E podemos viver aquela palavra de Pedro, estar sempre disposto a dar a razão da nossa esperança para viver aquilo que o Atos dizia. Vejam lá como eles se amam. E aí o amor gera a evangelização, porque Deus é amor, por obra do Espírito Santo, e a atração. Agora, ao pertencer à igreja ou não, não é obra nossa, é obra de Deus que providenciará. Nós somos chamados a viver o Evangelho. E o anúncio tem os seus obstáculos, mas se vence os obstáculos quando se vive no amor, e por isso é necessário converter a Cristo. Dar razão das pessoas, e alguém poderá, por que você tem esperança? Ou por que você vive diferente? E você poderá falar de Cristo, mas antes Cristo já foi anunciado pela sua vida. E não significa ser santo de fazer milagres, significa de ser cristãos que vivem o milagre do amor. Vejam o vídeo também. Desejo a vocês todo bem, desculpe por qualquer coisa, estou me esforçando para melhorar a cada dia. Paz e bem.